A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Estamos mais uma vez aqui para podermos realizar a EBD comentada online. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero colocar a minha vida, que vou estar aqui ministrando esta aula. Eu peço ao Senhor que possa me dar a iluminação do Teu Espírito Santo para que eu possa, Senhor, ensinar conforme as verdades que estão descritas na Tua palavra. Também peço ao Senhor que ilumine a mente daqueles que vão estar ouvindo ou assistindo esta aula e que possam ser edificados. E que as verdades, Senhor querido, Senhor amado, aqui ditas, possam ser aplicadas ao nosso coração, aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui hoje com a edição especial que está tratando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje é a lição de número 6, que vai falar sobre Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém. Tá? A lição que vai ser ministrada no dia 9 de agosto de 2020. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para apresentar aqui o meu livreto, né, Neemias, os desafios para realizar uma grande obra para Deus, já que a lição vai falar sobre Neemias e eu tenho uma obra escrita sobre Neemias. Caso você se interesse, você pode entrar em contato. Esse livreto aqui vai tratar do capítulo 1 ao capítulo 6, mostrando as dificuldades que Neemias enfrentou e como, através do Senhor, ele pôde vencer todos os obstáculos juntamente com aquele povo que lá estava e realizar aquilo que Deus havia designado a ele a fazer. Tá? Vamos prosseguir aqui. Texto áureo da nossa lição. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e capítulo 2, do versículos 1 ao 9. Objetivos específicos dessa lição são os seguintes: mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Segundo, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Terceiro, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Quarto, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Quinto, como foi a inauguração solene dos muros. E sexto, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Introdução. Nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Quando se fala de homem certo, está falando de alguém que foi chamado por Deus para desempenhar aquele trabalho, tá? A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para que a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até o recurso para custear a construção. É importante dizer que se Deus ele é o dono da obra, é ele que vai apontar, designar quem vai realizar aquela obra. Não somos nós que vamos dizer quem vai realizar a obra. Quem vai dizer quem vai realizar a obra é Deus, a obra é dele. Então é ele que diz quem vai realizar. É ele que chama pessoas específicas para a realização da sua obra. Quem era Neemias? Quem acompanha as aulas sabe que quando o texto estiver em branco é o que está idêntico à lição. Quando estiver amarelo é um acréscimo para contribuir com o esclarecimento do assunto tratado na lição. E o que tiver em verde são referências bíblicas. Seu nome significa confortador dado por Deus ou aquele que consola. Isso significa o nome de Neemias. Pode haver alguma variação, tá? O livro de Neemias gira em torno da pessoa dele e é a autobiografia de um homem que sacrificou uma vida de luxo e prazeres para poder ajudar a seus irmãos necessitados em Jerusalém. Descreve um homem que combinou espiritualidade com prática.
Um homem que sabia tanto orar como trabalhar. E Neemias, ele não estava preso apenas à oração, ou não estava apenas preso ao trabalho. Havia um equilíbrio entre oração, vida com Deus, e a prática, o trabalho, nesse caso, tá? Absolutamente destemido, ele recusou fazer pactos com os inimigos externos e com o pecado interno. Então, este é Neemias, um homem que tinha uma posição privilegiada no reino, pois ele era copeiro, e nós vamos entender que o copeiro era mais do que alguém que servia o rei, nesse caso, tá? No caso de Neemias, mas ele abre mão disso para ir fazer a vontade de Deus. Prosseguindo. Tópico 1. Deus responde às orações de Neemias. Subtópico 1. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissários para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Acredita-se que ele era irmão mesmo de Neemias. Há quem não acredite, mas vamos partir do princípio que ele fosse irmão de Neemias, tá? Neemias 1:2. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro, estavam em grande miséria. Muros fendidos. Olha a condição como estava Jerusalém, o povo lá em Jerusalém vivendo, tá? Muros fendidos e portas queimadas a fogo. Eram símbolo de miséria e de desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Neemias capítulo 1, versículo 3. Isso aqui é importante salientar, por quê? Se eles estavam com os muros fendidos, eles estavam sem segurança nenhuma. E se eles estavam com as portas também do próprio muro queimado, não havia nenhuma segurança para eles. Então Neemias ele vai entrar no cenário para poder reconstruir esses muros. Ao passo que Zorobabel e depois Esdras também, Zorobabel e Josué vieram para resolver a questão da construção do templo, tá? Esdras estava ali também para ensinar a lei do Senhor. Então cada um dentro do seu chamado, dentro da sua vocação, foi realizar a obra do Senhor. Tá? É importante dizer isso. Neemias estava atento para a vida dos seus compatriotas que tinham permanecido em Jerusalém. O verdadeiro homem de Deus faz indagações pertinentes, relevantes. Os seus assuntos não são fúteis e descompromissados. Nós podemos ver que Neemias ele estava interessado em saber como estavam vivendo aquelas pessoas. Ele se preocupava com elas. Não é porque ele estava numa condição confortável que ele havia se esquecido dos seus irmãos. Ele sabia que havia um povo necessitado, que precisava de ajuda. E ele queria saber como é que esse povo está vivendo. Como é que está a condição deles? O que eles têm feito? Então Neemias ele começa a fazer o quê? Perguntas. Os seus assuntos não são fúteis e descompromissados. Ele tinha interesse. Ele não perdia o seu tempo, como usam um linguajar da atualidade, jogando conversa fora. Neemias estava ali para saber de assuntos importantes. Não estamos proibidos de brincar e se divertir, tá? A questão é que tem muita gente brincando na hora de fazer a obra. E isso é uma grande realidade. Infelizmente, isso acontece também no meio dos obreiros. Muitos obreiros de brincadeira, muitos obreiros escarnecendo, muitos obreiros zombando, caçoando um dos outros, perdendo tempo, não se importando com assuntos sérios da obra de Deus. Aí quando estão lá para fazer alguma coisa para a obra de Deus, fazem de qualquer maneira. Por quê? Porque não estão compromissados com a obra, estão compromissados com as suas brincadeiras, caçoando, rindo, zombando um dos outros. E isso não é coisa do cristão fazer, tá? Estamos perdendo o senso do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém. Então, é importante dizer que há momentos para cada passo, para cada coisa. Eu me lembro, eu gostaria de frisar algo aqui. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e que o patrão na empresa ele era um homem extremamente sério. E para quem não conhecia ele muito bem, assim, ele era uma pessoa assim, bastante séria e um homem assim, às vezes que acabava sendo um pouco nervoso e tudo mais.
Mas só que quando havia os momentos de confraternização da empresa junto com os funcionários, aquele homem que praticamente algumas pessoas achavam que não havia condição de ter acesso a ele, ele se transformava numa outra pessoa. Ele brincava, ele ria, ele conversava, enfim. E aí, quem tinha mais proximidade dele, eu era uma das pessoas que tinha proximidade, eu indagar e falava assim, olha só, não podemos misturar as coisas, na hora do trabalho é hora do trabalho, aqui é um momento nosso, é um momento de lazer, então aqui é diferente. E por que ele fazia isso? Para proteger também a sua própria imagem, porque há muitas pessoas que confundem as coisas. Às vezes a gente reclama de pastores que são extremamente fechados, que não dão oportunidade para as pessoas se achegarem, mas há muita gente que confunde as coisas. Não são todos. E isso também não estou dizendo isso para defender que o pastor ele seja inacessível. Não tem acesso a ele. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muita gente que confunde as coisas. Então eu me lembro dessa experiência minha, eu vivenciei isso. E na hora do trabalho, na empresa ele era uma coisa, mas quando ele estava no momento de confraternização com os funcionários, ele era totalmente aberto a conversar, a brincar, a rir, enfim, era tudo muito diferente. Isso mostra que nós precisamos dividir o que é certo e o que é errado, o que convém e o que não convém. A vida de Neemias nos ensina preciosas lições neste item. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Tudo contribuição a mais do que está na revista. Ele pergunta sobre eles quem? O povo que lá estava em Jerusalém. Neemias é um homem que faz perguntas. Depois que ele fez a pergunta a Anani, sua vida não foi mais a mesma. Pessoas que estão dispostas a fazer perguntas precisam estar preparadas para ajudar com uma solução. Talvez seja por isso que algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim, paz do Senhor, e vai embora. Não é em todos os casos, mas há casos assim. A paz do Senhor. E vai embora. Porque se você abrir a boca e dizer assim, paz do Senhor, irmão, como é que vocês estão? Como é que você está? De repente você pode receber, poxa, irmão, não estou bem, estou passando por uma situação muito difícil, entendeu? E não falar mais nada, aí a pessoa querer indagar mais, e aí ela vai se ver ali dentro do problema para ajudar. Então, para não fazer parte de um problema, para não ter responsabilidade com o problema, o que se faz? Não se pergunta nada. Mas Neemias não. Neemias pergunta. Neemias quer saber o que está acontecendo. Isso é importante dizer. Segundo, ele descobre a situação do povo. Versículo 3. Muitos de nós, ao sabermos das dificuldades, não nos interessamos. Não estamos nem aí. Porque não queremos sair da nossa situação de conforto. Às vezes nós estamos vivendo dias assim, ó. Não é problema meu. Eu não tenho nada com isso. Somos irmãos em Cristo. Em Cristo. Fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Vivemos em unidade. A mão, por mais que ela possa estar longe dos meus pés, se o meu pé se machucar, todo o corpo vai sofrer junto. Não tem como. Mas isso é porque há uma unidade. Estão interligados. Agora, se os membros não estiverem ligados em Cristo, fazendo ali parte do corpo de Cristo, vai haver essa insensibilidade. Neemias é um homem que diagnostica os problemas do seu povo ao ter as informações necessárias. Que informação são essas? Então ele começa a fazer um diagnóstico. Olha o que está acontecendo. Primeiro, insegurança pública. A cidade estava sem nenhuma segurança. Não haviam muros. A qualquer momento os invasores poderiam entrar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, injustiça social. Nas portas da cidade ficavam os juízes, quando havia muros e quando havia portas, tá? Que julgavam a causa do povo. Uma vez que Jerusalém estava com as portas queimadas, o braço repressor da lei e da ação do Ministério Público não estava atuando. Não havia justiça, não havia lei sendo aplicada. Por isso não havia lei e nem justiça. Terceiro, pobreza. O povo judeu tinha voltado para Jerusalém. 120 anos haviam se passado desde que foram levados para a Babilônia. Mas a pobreza ainda assolava o povo. Viviam no meio de escombros. Eles perderam o ânimo para lutar. Então eles chegaram a um ponto que eles já não se preocupavam mais com aquela situação. Ah, tá assim, deixa assim. Não vai ser sempre assim, não vai ter jeito. Mas Neemias estava lá para mostrar para aquele povo que
aquilo não ficaria daquele jeito, que haveria uma mudança. Neemias vai levar para eles uma palavra de esperança. Neemias vai contribuir para que isso tudo seja mudado. Mas o povo de si mesmo, eles não tinham mais ânimo para lutar. Quantas vezes é preciso ter alguém para dar uma palavra de ânimo? Para edificar aquela pessoa, aquela vida, aquele grupo. Para exortar aquele grupo no sentido de animar, de sustentar em Cristo. Viviam oprimidos pelos seus inimigos. Cada um corria atrás da sua própria sobrevivência. Ageu capítulo 1, versículo 9, que está dentro desse contexto, vai falar sobre isso. E assim o povo perdeu a noção de cidadania. Não havia cidadania, cada um por si. Isso é com grande tristeza que eu falo, mas muitas vezes eu vejo a igreja de Cristo local agindo dessa forma, cada um por si. Isso é muito triste. Quarto, desprezo. Além de viverem numa cidade sem segurança e sem justiça, além de estarem golpeados pela pobreza, eram também ultrajados pelo desprezo. Era um povo esquecido, abandonado à sua sorte. Desprezo, estavam ali, ó, jogados, largados, abandonados, esquecidos. Mas não estavam esquecidos por Deus. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus. E Deus cumpre a sua promessa. Quando Deus fala, ele cumpre. O povo estava respaldado dentro de uma promessa de Deus, que se eles andassem em obediência, Deus estaria os abençoando. E a bênção de Deus estava levantada, estava dirigida a eles por causa disso. Deus havia feito uma promessa. Prosseguindo. Subtópico 2. Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículos 5 a 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro. Alguns dividem em dezembro e novembro, tá? E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, março, também dividido, março, abril. Neemias 2:1. Neemias é um homem que se levanta diante de Deus a favor dos problemas do povo, ou seja, Neemias é um intercessor. Os problemas do povo levam Neemias às lágrimas. Quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz que eu e você não choramos pela causa de alguém? Pela situação do povo? Os nossos sentimentos estão congelados. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele precisa amolecer o nosso coração. Corações duros, Deus não pode trabalhar. Só gente quebrantada é usada plenamente por Deus. Se não houver quebrantamento, Deus não vai poder usar. Choramos quando tomamos conhecimento das necessidades das pessoas? Neemias chorou. Muitas vezes nós nem queremos ter conhecimento da necessidade das pessoas. E às vezes, quando elas chegam até nós, nós não nos preocupamos. Somos insensíveis. Quer ver uma prova que eu e você realmente estamos vivendo em comunhão com Deus? É quando alguma coisa que acontece com as pessoas que chegam ao nosso conhecimento, aquilo nos traz dor, aquilo nos aflige, aquilo nos entristece. Nós queremos fazer alguma coisa, nem que seja orar. Mas se nós estamos insensíveis, se nós não nos preocupamos com aquilo, com nada, e eu não estou dizendo levar a carga no sentido de ficar tentando resolver problemas que não estão ao seu alcance. Tem coisas que você só vai poder orar, você não tem como viver a vida da pessoa. Mas não sentir nada, não se preocupar de forma nenhuma, isso mostra que o nosso relacionamento não está bom com Deus. Os problemas do povo levam Neemias ao lamento. Neemias lamentou por 4 meses o problema do seu povo. Ou seja, do mês Quisleu, novembro, dezembro, como eu disse, ao mês Nisan, março, abril. Era um lamento profundo que durou 4 meses. Neemias vivia no palácio, mas seu coração já estava nas ruínas de Jerusalém. Talvez alguém desavisado pode pegar essa parte aqui e dizer: irmãos, Neemias levou 4 meses chorando. É tempo de parar de chorar, chega de chorar, não chore mais. É preciso se levantar para fazer alguma coisa.
Quem foi que disse que Neemias estava perdendo tempo? Ele estava passando tempo com Deus para ter ciência de tudo que ele precisaria fazer. Não adianta querer dizer, eis-me aqui, vou fazer, se eu não passar tempo com Deus e receber as instruções devidas do Senhor mediante a sua palavra. Não tem jeito não. Eu não vou conseguir. Porque o que Deus falar ao meu coração está baseado na sua palavra. Está revelado na palavra dele. Certo? Senão eu não vou conseguir de jeito nenhum. Os problemas do povo levam Neemias à prática do jejum. Ele não só chorou, mas também jejuou. Quanto tempo faz desde que você jejuou realmente? Neemias tinha muitos obstáculos pela frente. A permissão do rei, a mobilização do povo, o ataque dos inimigos, a dureza da obra, a pobreza e o desânimo do povo, tinha injustiça social também. Por isso ele jejuou. Para as causas perdidas devemos buscar força de Deus pelo jejum, quebrantando-nos, humilhando-nos na presença de Deus. O jejum, quando eu faço um jejum, eu estou me apresentando, me humilhando diante de Deus, com o coração voltado a dizer a Deus, eu dependo de ti. O jejum está expressando o seguinte, dependo de ti, estou pedindo socorro a ti, eu preciso de ajuda de ti, só o Senhor pode mudar a situação. E ele recorre a jejuar. Podemos dizer o seguinte, jejum é fome de Deus, é saudade de Deus, é alimentar-nos da essência do pão do céu, em vez do símbolo do pão da terra. Eu vou fazer jejum, então eu me abstenho de me alimentar, de comer. Eu quero até abrir um parêntese aqui, existem pessoas que dizem assim, eu não faço jejum porque eu tomo medicamento, eu não posso ficar sem tomar meu medicamento. Tome seu medicamento, medicamento não quebra jejum não. Ah, mas eu vou ter que tomar com água, a água também não vai quebrar seu jejum não. Água não é alimento. É claro que existem pessoas que preferem fazer o jejum se abstendo de água e alimento, direto, de uma vez. Mas se você precisa tomar água, isso não quebra propósito, isso não quebra jejum, de forma alguma, certo? Não há nenhum problema em pessoas que precisam tomar medicamento e tem que tomar água, não está quebrando jejum. E há pessoas que dizem, eu não jejuo porque eu tomo medicamento. Ah, sim, então você está aprendendo hoje que você não precisa deixar de jejuar porque toma medicamento, porque você pode tomar o seu medicamento, tomar a sua água e você não está quebrando o jejum. Eu, particularmente, prefiro fazer jejuns com períodos mais curtos, por exemplo, da hora de deitar até o meio-dia, 1 hora, 2 horas, do que fazer abstinência de tudo, não tomo água, do que fazer jejuns de período mais longo, até 6 da tarde, 8 da noite, enfim, tomando água. É algo que eu prefiro fazer, mas não estaria errado se eu quisesse tomar água, principalmente no tempo de verão, irmãos. Precisamos ter essa consciência. Água não é alimento. Estamos falando de jejum, de nos abster de alimento. Os problemas do povo levam Neemias a derramar sua alma em fervente oração. Neemias foi um homem de oração, ele acreditava no poder da oração. Durante 4 meses ele orou e Deus moveu o coração do rei. Veja que ele levou 4 meses orando, ele precisava desse tempo. Ele orou e Deus abriu as portas. A soberania de Deus encoraja Neemias à oração. Ele esteve orando perante o Deus dos céus. Os homens práticos são aqueles que oram e agem. A oração sem ação é fanatismo. Oração sem ação é fanatismo. Ação sem oração é presunção. Oração sem ação, fanatismo. Não vai acontecer. As pessoas às vezes vão falar, estou orando, mas você está fazendo o quê depois da oração? Nada. Então não vai acontecer. Isso é o quê? Fanatismo. Mas a ação, vou fazer. Orou? Não. É presunção. Por quê? Não pediu orientação do Senhor. Alguém vai dizer, mas Deus não é soberano? Ele não poderia tocar no coração do rei independente da oração de Neemias? Mas acontece que Neemias precisava estar em oração para que ele pudesse ser quebrantado ao ponto de entender tudo aquilo que Deus queria fazer pelas suas mãos. E sem oração a gente não vai entender o que Deus queria fazer. Às vezes você tem uma obra para realizar para Deus e você sabe os princípios bíblicos.
que estão ali estabelecidos. Mas o passo a passo da realização daquela obra não está descrito na Bíblia. A base para a realização dela, os princípios, estão na Bíblia. Agora, Deus pode te dar a orientação de como dar os passos através de você buscá-lo. Não é que Deus vai te dar uma nova revelação. Não é que Deus vai te dar uma revelação além do que está na palavra. Mas Ele vai te orientar o que fazer. Como fazer. Essa é a questão. Ele te dá sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é ver o mundo com as lentes de Deus. É entender o funcionamento do mundo com as lentes de Deus. Da vida com as lentes de Deus. E aí saber dar os passos de acordo com aquilo que é necessário. Neemias é um homem com coração intercessor. O intercessor é alguém que se levanta diante do trono de Deus a favor de alguém, como consolador. Como consolador, Neemias viveu perto das pessoas, como intercessor, perto de Deus. Consola pessoas, intercede diante de Deus. Nossas ocupações nunca podem roubar nosso tempo com Deus. E é muito comum. Existem muitas pessoas que dizem, estou muito ocupado fazendo a obra de Deus. Tempo com Deus? Quase nenhum. Isso é uma coisa que eu e você precisa sempre ter muito cuidado. Subtópico 3. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Deus chama o rei à responsabilidade e ele assume o empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Segundo alguns estudiosos, o cargo de copeiro de Neemias não tinha relação com um mordomo, e sim como um conselheiro pessoal do rei. Ele tinha acesso diário à presença do rei. Neemias era homem que vivia no luxo, mas tinha humildade. Então o cargo não estava associado apenas a ser um mordomo. Era muito mais do que isso. Ele estava ali também como um conselheiro. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Ou seja, Neemias não estava triste por causa dos seus problemas. Neemias estava triste por causa dos problemas de outras pessoas. Você pode entender, consegue compreender que os mandamentos de Deus, Jesus vai lá e resume ele em 2, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Neemias se preocupava com o próximo. E isso agrada a Deus. Às vezes, eu quero bênçãos materiais e eu peço a Deus, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a pergunta é, no que isso vai contribuir para o bem-estar da obra de Deus, para o progresso da obra de Deus e beneficiar o meu próximo também? Não. Isso é só deleite para a minha vida. Entendeu por que existem orações que não são respondidas? São ouvidas, mas não são respondidas? Elas não apontam para nada em favor do reino de Deus. E Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, não é as demais, é todas essas, comida, bebida e vestimenta, ou seja, necessidades básicas vos serão acrescentadas. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias, que me pedes agora? Deus vai lá e coloca no coração do rei e o rei pergunta. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei. Há muitas orações curtas no livro de Neemias. Isso é uma outra coisa que nós aprendemos. Há pessoas que pensam que Deus só responde orações longas. Pode ler o livro de Neemias que você vai ver várias orações curtas. Curtas mesmo. Senhor, isso, isso e isso. Acabou. Veja bem, ele orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, como eu disse, teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei, peço-te, porque ele não tinha tempo para dizer para o rei, rei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um pulo ali, vou orar a Deus para Deus me dizer, não, Neemias já vinha em oração. Neemias já era um homem de oração. Quem é homem de oração, quem é mulher de oração, não depende de um tempo longo para fazer uma nova oração. Ele apenas vai fazer uma oração ao Senhor, uma breve oração, e Deus vai falar ao seu coração sobre algo que precisa ser respondido naquele momento. Para respostas imediatas, precisamos ter uma posição imediata. Para respostas que podem ser prolongadas,
temos uma opção de orar, como Daniel, quando o rei decretou que fossem mortos todos os magos, entre eles adivinhadores, no tempo de Daniel. E ia ser Daniel, ia ser Misael, Azarias, Ananias, né, que foram dados o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aí Daniel pede um tempo para o rei, pede um tempo lá para o rei, eu vou orar. E aí lá no capítulo 2, 22, se não me falha a memória de Daniel, ele diz que Deus revela o oculto e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Esse é o Deus que nós servimos. E aí ele peço-te que me envies ajudar. Ele precisa orar primeiro, falar com Deus rapidamente, para saber o que ele ia falar com o rei. Ele já vinha em oração e agora ele só... Como é que eu vou falar aqui, nesse momento? Aproveitar a oportunidade. Tanta gente com oportunidade está diante de Deus, pedindo tantas coisas que não tem nenhuma definição espiritual, perdendo seu tempo, podendo buscar riquezas que estão disponíveis. É só ler a carta aos Efésios, que foi o assunto do trimestre passado, do segundo trimestre, que está inclusive todas as aulas gravadas no meu canal, desde a primeira até a aula 13. É só buscar lá. E aí buscando coisas materiais como prioridade. Peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Eu a edifique, eu vou trabalhar. Neemias 2,5. Neemias não pede para o rei permitir liberá-lo para ir e colocar outras pessoas sozinhas para trabalhar e ele tá lá, de braço cruzado, olhando. Como chefe. Tô aqui. Não. Neemias arregaça as mangas e vai à luta. Podemos lembrar que Neemias esteve em persistente oração por quase 4 meses. Só que depois desse período é que Neemias tem uma orientação de Deus do que fazer. Só depois dos 4 meses. Então ele não perdeu tempo chorando, orando não, tá? Devemos aprender com essa atitude de Neemias. Tudo que planejamos fazer precisa ser ser debaixo de oração. Tanto em nossa vida particular como em relação à obra do Senhor. Todas as áreas da nossa vida precisam ser baseadas através da oração. Muitos de nós sequer oram e outros começam a orar. Veja bem. E como não obtêm uma resposta imediata, deixam a oração de lado e partem para a ação sem nenhuma orientação de Deus. Presunção. Para realizar o chamado de Deus, temos que ser uma pessoa que fala com Deus em oração e uma pessoa que anda com Deus, ou seja, coloque em prática aquilo que aprendemos nas Escrituras. Nós falamos com Deus em oração, mas nós estudamos a palavra e também colocamos em prática aquilo que estudamos. Lembre-se, Deus costuma moldar as pessoas com características de personalidade, experiências e treinamento de modo a prepará-las para o seu ministério. E essas pessoas não costumam sequer ter a ideia do que Deus tem reservado para elas. Você veja bem, Deus molda as pessoas com características de personalidade, experiência, treinamento de modo a prepará-las para o seu ministério. Quando Deus chama, Deus vai capacitar. Mas se Deus não chamar, não vai haver capacitação. Aí vamos por nossa conta. E eu ir por minha conta é um prejuízo para a obra de Deus e é um prejuízo para a minha vida também. Porque eu estou indo fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer. Imagine se a mão um dia ela resolve querer enxergar. Como seria o trabalho da mão enxergando? Seria um péssimo trabalho. Até porque não haveria trabalho. Seria impossibilitada de realizar o trabalho. Seria um fracasso total. A mão não foi feita para enxergar. Quando eu me conscientizo disso, eu vou orar ao Senhor e entender qual é o chamado que Deus tem na minha vida. Quando Deus tem um chamado na minha vida e na sua vida, fica muito evidente, fica muito claro. Se Deus tem um chamado com alguém na área do ensino, ele vai estar envolvido com o ensino, como é o meu caso, eu estou envolvido com o ensino. Se Deus tem um chamado na vida de alguém com aconselhamento, as pessoas procuram ele para se aconselhar. Isso acontece direto comigo. Eu não vou procurar a pessoa. Ei, alguém aí quer receber um conselho? Não é assim que funciona. Vem casal, vem pessoas individuais, vem jovens, às vezes crianças.
É um chamado. Você não tem como correr disso. Deus chamou, não tem jeito. Agora, querer fazer o que Deus não chamou é trazer prejuízos para o reino de Deus e para a sua própria vida. Porque nós vamos estar diante de uma carga que não vamos suportar. Subtópico 4, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu a carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dada a Neemias. Então Neemias recebe tudo o que precisava. Ele recebe material para poder realizar a obra. Ele recebe ali tudo o que precisava para fazer a construção. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias 2:8. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Para Neemias, como é que ele ia fazer aquela obra sozinho? É por isso que Deus tem que ter chamado, porque se Deus chama, ele vai enviar todas as condições. Ele vai tocar no coração das pessoas que podem ajudar, contribuir. Mas se Deus não chamar, a gente começa a fazer tudo por nossa conta, sozinho, com as nossas forças. E aí vai faltar recursos, não só financeiro, vai faltar recurso espiritual também. Vai lá, por exemplo, eu cismo na minha cabeça que eu quero ser pastor presidente de igreja. Aí eu arrumo um dinheiro, alugo um lugar, convido umas pessoas. Olha só, já começa tudo errado. Sai convidando gente, às vezes, que pertence até a outros ministérios. A gente não pode impedir alguém querer congregar em outro lugar. Mas eu ir lá chamar, convidar, não posso fazer isso, irmãos. Aí começa a obra. Pois bem, agora vai começar a ter... Algumas pessoas têm seus problemas, precisa de aconselhamento. Eu não recebi de Deus a questão... Não tenho da parte de Deus ali... o talento ou a vocação para aconselhar. Aí o que acontece? Eu não vou dar conselho para as pessoas que venham da parte de Deus, a orientação vindo da parte de Deus. Eu vou orientar elas segundo o meu coração, segundo o que eu acho. Eu começo a colocar pessoas a se perder. Aí agora eu tenho que ensinar as pessoas. Não tenho o dom de mestre. Não tenho o dom de ensinar. Aí o que acontece? Como é que eu vou ensinar a igreja? Domingo após domingo, pregando a palavra de Deus. Por quê? Falta ferramenta. Eu fui por minha conta. Deus não me chamou, mas eu quis. E eu tô lá por minha conta. Deus não tem nada com aquela obra. A obra é eu que quis fazer. Mas abrir uma igreja por minha conta não seria bom porque o reino não está expandido? Não, porque o dono da obra é o Senhor. Quem manda abrir é o Senhor. Quem garante a obra continuar de pé é o Senhor. Quem envia os recursos para a obra é o Senhor. Quem envia trabalhadores para ajudar na obra é o Senhor. Se o Senhor não mandar, eu vou perecer. Deus é soberano e pode usar quem ele quiser para colaborar com a sua obra. É claro que isso não significa que Deus vai usar de meio ilícito. Isso aqui é muito sério. Nós não podemos usar dinheiro ilícito. Ah, tá vindo uma oferta de tal lugar, mas eu sei que o dinheiro é ilícito. Deus não usa isso para crescer sua obra, não. E se tem alguém fazendo isso em algum lugar, ele desconhece as escrituras. Tá? Lembre-se que muitas vezes esse dinheiro é um dinheiro de sangue. É um dinheiro de vidas que foram ceifadas, que estavam lá envolvidas para poder ganhar recurso, conseguir recursos ilícitos. E você é participante disso, recebendo a arrecadação para a igreja. Tá? Então isso é importante. É claro que isso não significa que Deus vai usar de meio ilícito ou de recursos financeiros de fontes duvidosa para promover a sua obra. Neemias orou por muito tempo e Deus fez o que ele não poderia fazer. O que Neemias não podia fazer, Deus fez. Deus tocou no coração do rei. Além de permitir Neemias ir reconstruir o muro, o rei lhe deu todos os recursos necessários. Permissão para ir, recurso para construir. Deus nunca fará o que podemos fazer, mas mesmo o que for a nossa parte, sempre contaremos com a graça dele para realizar a obra. É por isso que precisamos orar. Dessa forma, não podemos bater no peito e afirmar que fizemos isso ou aquilo sozinhos. Por quê? Porque nós não temos mérito. Tudo que temos e tudo que sou é por causa do Senhor. Tudo. Não há nada que eu faça sozinho. Síntese do tópico 1.
temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Você já teve alguma oração respondida? Eu já tive. E com certeza eu creio que você já teve também, para a glória de Deus. Tópico de número 2. Neemias chega a Jerusalém. Neemias 2, do 7 ao 11, tá? Subtópico 1. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Para fazer uma obra para Deus, eu preciso saber qual é a situação da obra que eu vou realizar. Aqui é um ensinamento maravilhoso. É por isso que eu já disse e volto a dizer. Esse livreto aqui, ele vai trazer instruções sobre isso. Vai mostrar como Neemias se comportou para realizar a obra do Senhor. Muitas pessoas não conseguem realizar a obra de Deus porque, pelo simples fato que elas não se programam, elas não vão fazer um levantamento daquilo que vai ser necessário para fazer aquela obra. Então, Neemias faz um levantamento real da situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Neemias 2, do 12 ao 16. Então vamos lá. Ele leva 3 dias para fazer isso, verificar tudo. Ele faz a inspeção à noite, para não chamar a atenção. Ele não relata o propósito da inspeção até que seja o momento certo. Versículos 12, parte B, versículo 16. Ele investiga o real estado das ruínas. Ele quer saber o que está acontecendo, como está a situação. As atitudes de Neemias demonstram o quanto ele era um homem prático e usava métodos eficazes em seu trabalho. Veja bem, ao lado do rei, Neemias servia o rei diretamente. Ele ouvia muitas coisas. Ele via muitas coisas. Ele aprendeu muitas coisas. Deus vai usar pessoas que foram capacitadas com muitos aprendizados, e Deus pode usar aquela capacitação que ele adquiriu ao longo de sua experiência dentro de uma obra para ele realizar para Deus. Isso é importante dizer. Neemias agora usa isso e ele está lá, tendo uma atitude prática, com métodos eficazes de seu trabalho. Agora, se eu não conheço como funciona, se eu não sei, eu vou ter que pesquisar, ou então eu vou ter que me remeter a alguém que saiba. Mas muitas pessoas não querem isso, porque aí vai mostrar que ele depende do outro, e ele não quer depender de ninguém. Ele quer depender apenas de Deus, mais de ninguém. Um erro. Se essa mão cismar de trabalhar sozinha, ela está perdida. Porque se o braço aqui, essa parte do braço, o braço, ele não contribuir com os movimentos, ajudar, porque está tudo interligado, a mão não faz nada. Deu para entender? Não há obra a realizar. Ele sabia que facilmente poderiam os inimigos colocar obstáculos na obra, logo de início. E não é assim que o nosso adversário age muitas vezes? E nessa altura é nessa altura que muitos planos e projetos importantes são frustrados por falta de sabedoria prática, como está demonstrada por Neemias. Neemias vai averiguar tudo, verificar tudo, levantar tudo para saber o que deve ser feito. Ele teve atitudes diferentes que muitos de nós em relação às más notícias. Ele fica ciente sobre as ruínas dos muros, porém ele quis ver com seus próprios olhos a situação da cidade de Jerusalém. Muitas vezes as más notícias chegam até nós sobre as condições da igreja. E ao invés de investigarmos, isso aqui é um assunto que cai para a liderança. Liderança de igreja, não tem jeito não. Dirigente de congregação, pastor presidente, líderes de departamentos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, tá? Ao invés de investigarmos, tomamos atitudes baseadas no que os outros disseram e não no que nós investigamos. Alguém chega falando, falaram isso e isso do senhor, pastor. Disseram isso. Não se levanta. Às vezes já se fica de cara feia para a pessoa, já se despreza a pessoa, mas não vai se levantar para saber se aquilo é verdade. Muitas vezes é verdade, mas essa não é a forma de um líder agir. Outras vezes é fofoca e fica o dito pelo não dito. Por quê?
Porque não tem acariação, colocar frente a frente. Ah, ele falou isso? Então eu vou chamar ele e vou colocar você aqui para você dizer que não, pastor, não quero me envolver com esse problema não. Tá vendo? Gosta de trazer o mexerico, mas não gosta de assumir a responsabilidade que ele trouxe o mexerico. Então, gente assim, sabe o que você faz? Ele vai trazer, entra no ouvido, sai no outro e vai investigar. Porque senão você vai comprometer, você que é líder, a sua reputação. Ele fez essa inspeção de noite enquanto o povo dormia. Ele usa uma estratégia para não chamar a atenção do povo. O que ele estava fazendo naquele momento não interessava nem ao povo comum, nem aos magistrados. Ele só estava investigando, fazendo um levantamento. Neemias primeiro estava colhendo informações pessoalmente para depois declarar seus propósitos. Isso evitou que eles colocassem impedimento antes da obra sequer começar. Porque se Neemias vai perguntar para eles como estava a situação, ao invés dele ir lá olhar, ele teria informações do ponto de vista de quem deu as informações, e não do ponto de vista dele, das conclusões que ele havia tirado. Então ele precisava ter as suas próprias conclusões também. Ainda que às vezes precisamos das nossas conclusões para poder aparelhar elas, colocar, né, uma diante da outra, as conclusões daqueles que estão ali com algumas responsabilidades. Chegarmos a um consenso, mas se basear apenas no que os outros falaram, não tem como. Não podemos agir assim. Neemias primeiro estava colhendo informações. Primeiro estava colhendo informações pessoalmente, para depois declarar seus propósitos. Isso evitou que eles colocassem impedimento antes da obra sequer começar, como eu disse. Precisamos, antes de apresentar qualquer proposta em relação à obra de Deus, tem gente que é cheia de proposta. Tem proposta. Presta atenção nisso aqui. Investigar o problema e desenvolver estratégia para solucionar o problema. Só então apresentarmos o problema e o plano com a solução. Tem gente que é expert em apresentar problemas para os outros. Ele vive de apresentar problemas, mas ele nunca tem uma solução. Pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Pastor, está acontecendo aquilo, aquilo, aquilo. Pastor, está acontecendo... Só problema. Cadê a solução? Tem alguma solução para apresentar junto? Não tem! Então não adianta. Não vai ter solução. Vai continuar o problema daquele jeito. É preciso ter o problema, mas é preciso ter a solução. Neemias leva o problema. Olha, isso está em ruína. Precisa de reparo. E nós vamos resolver isso assim, assim, assim e assim. Subtópico 2. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Agora ele fala. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então a mão de Deus foi favorável, Deus tocou no coração do rei, ele chama agora o povo e os magistrados para ajudar na construção. Então disseram todos, levantemo-nos e edifiquemos. Neemias agora apresenta para eles com base tudo o que havia acontecido e como seria feito. Qual é a palavra que ele recebe? Levantemo-nos e edifiquemos. O povo é encorajado a fazer, a trabalhar. Agora, se eu apenas aponto o que tem para fazer, mas não há como fazer, não vai haver. O povo não vai ter motivação nenhuma para trabalhar. Parece que fica dando volta o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tá? Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, trabalharam. Ele declara o motivo pelo qual eles devem realizar a obra. Ele declara que tem aprovação do rei para a realização da obra. Os motivos apresentados motivam o povo que aceitam participar da reconstrução dos muros. Neemias promove uma reunião com os líderes da cidade e com todos os homens da proximidade de Jerusalém. Nessa ocasião, ele expôs o plano que Deus havia ordenado ele executar. Ele não chega realizando nada, apenas porque tinha ordem do rei da Pérsia. Não confia em suas forças. Ele já tinha examinado as condições e agora estava pronto para iniciar a obra.
Neemias lança um grande desafio aos líderes. A forma de Neemias agir e falar demonstram firmeza. Ele trazia a palavra de Deus para reedificar os muros da cidade de Jerusalém. Neemias confrontava ao povo com o seu exemplo. Muitas lideranças querem que o povo abrace a causa da obra, mas não demonstram exemplo. Isso é triste. O líder convoca o departamento para orar na igreja, mas ele mesmo não vai. Ou quando vai, chega atrasado. A líder pede para as irmãs chegarem cedo para o ensaio, mas ela chega tarde. Isso é muito comum. Há muita reclamação entre as irmãs do departamento de união feminina com isso. Irmão, tal hora esteja aqui. Ela mesmo não está lá. Ela não é exemplo. Como é que quer? Isso é uma coisa muito séria. Vamos lá. O pastor pede aos irmãos que dirigem cultos que termine o culto no horário. Mas quando ele dirige, o pastor da igreja dirige, o culto termina muito tarde. Que exemplo é esse que o pastor dá? Nenhum exemplo. É igual na pandemia. Um monte de igreja mudou o horário dos cultos, começar os cultos, por exemplo, às 18 horas, terminar às 8 horas da noite, às 7h30 da noite, ou às 6h30 para terminar às 8. Funcionou plenamente, até domingo funcionou. Interessante. Aí a pandemia começa a ver agora, entre os protocolos, vai fazendo algumas liberações, aí daqui a pouco o culto não começa mais às 7, porque não consegue começar às 7, começa às 7h10, 7h15, 7h20, não consegue começar às 7 de jeito nenhum, mas conseguia começar às 6. Porque dentro da ordem não, vão começar às 6. Inclusive o dirigente da igreja estava lá, 6 horas em ponto. Pastor presidente de igreja, 6 horas em ponto. Às vezes nunca chegava, não podia chegar 6 horas em ponto na hora do culto, mas aí passou a chegar. E terminar na hora. Agora, vai havendo a flexibilização, aí começa já a afrouxar de novo. Aí quando vê que não, o culto não começa às 7, começa às 7h10, 7h15, 7h20, vamos esperar os departamentos chegar para eles começar a cantar. Quando vê que não, o culto termina 9h30, 9h40, 10 horas da noite, um tremendo domingo, segunda-feira, as pessoas tendo que trabalhar. O que é isso? Falta de prudência, falta de vigilância. Falta de uma liderança firme. O culto é para começar às 7, é para começar às 7, terminar às 9, terminar às 9. Independente se alguém chegou mais tarde, se chegou mais cedo, amém. Porque passa a ficar um desequilíbrio. As pessoas que chegam mais cedo, elas são punidas por causa das pessoas que chegam mais tarde. Fora que as pessoas que chegam cedo e o culto não começou, o que elas vão fazer? Elas vão começar a chegar mais tarde, porque não se tem compromisso com aquilo que foi tratado. Então nós precisamos ser exemplo. A igreja não pode dominar o horário do culto. Entenda isso. A igreja não pode dominar o horário do culto. Se o culto é para começar às 19 horas, independente se tenha 2, 3, 4, começa. Não tem ninguém ainda para começar os departamentos cantar. Vai dando oportunidade para quem tem. Departamento chegou muito tarde. Não canta. Fica para a próxima semana. Aprenda a respeitar os horários. As coisas de Deus precisam ser feitas com ordem e com decência. Mas não, flexibilização, não, o departamento fulano de tal não pode deixar de cantar, senão eles vão ficar tristes, vão acontecer. Quem é que dá ordem então? Quem é que está liderando nesse caso? Me parece que em muitos lugares, muitos líderes pensam que estão na liderança quando, na verdade, o povo, de uma certa forma, está manipulando a situação para tudo ser feito da forma que eles querem e da forma que eles acham. O ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não combina nada com a palavra de Deus. Quem está na frente, seja de qual for a atividade na obra, deve dar o exemplo. O próprio Jesus nos ensinou sobre isso em João 13,15. É um princípio, tá? Diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Está tratando ali da questão da humildade, mas o princípio é válido. Jesus dá o exemplo e espera que nós também sejamos exemplo. Síntese do tópico 2. Com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Se não fosse assim, Neemias não tinha chegado até lá. Tópico de número 3. Neemias inicia o levantamento dos muros.
Subtópico 1, o plano de Neemias. Vê capítulo 3, né? A leitura do capítulo 3 dará uma base para isso. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando pedaços do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levantar entulhos, trazer material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, Neemias 4:6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começaram a ser tapadas. Houve uma parte dos magistrados que não se envolveram, não quiseram, né, se envolver com isso, mas isso não atrapalhou a obra. Neemias não se intimidou com isso. Neemias, demonstrando ser um homem organizado e competente, administrou o grupo de voluntários dividindo em 44 equipes de trabalhadores, escalando cada grupo para trabalhar na reconstrução da muralha próxima ao local onde moravam. Neemias coloca o grupo para trabalhar perto da onde mora. Isso aqui é um grande exemplo para alguns líderes de igreja. Me permita dizer com todo respeito, você que é pastor presidente de igreja, eu conheço casos de pastores que pegava dirigente de congregação, o dirigente não tinha carro, não tinha carro próprio, não tinha condução própria. Às vezes pegava o dirigente e colocava ele num lugar para ele chegar de ônibus, às vezes era 40 minutos, 1 hora, enquanto o que tinha carro colocava do lado da casa dele que morava para dirigir a igreja. O que é isso? Sem sensibilidade, é falta de saber como trabalhar para a coisa fluir. Neemias coloca as pessoas para trabalhar na liderança que ali estavam, perto do local onde morava. Para que isso? Para que ele tivesse interesse em trabalhar, para que ele não tivesse desculpa em não trabalhar. Ele estava interessado em reparar aquela parte do muro, principalmente porque estava na região onde ele morava. Olha que estratégia linda. Isso é maravilhoso. E aí, pega um dirigente, coloca lá 40, 50 minutos da residência dele, e o outro coloca do lado da casa dele que tem uma congregação, e esse dirigente tem carro. Que coisa maravilhosa. Muito bom essa forma de trabalhar, tá? Não é eficaz. É claro que há casos e casos, mas na maioria das vezes isso não pode ser feito desse jeito. Neemias foi sábio, pois aproveitou o interesse pessoal de cada trabalhador para garantir uma boa qualidade na reconstrução do muro. Lembrando que é mais difícil reconstruir ou remendar algo que foi derrubado do que simplesmente construir. Subtópico 2, a tática de Neemias. A tática de Neemias de enganjar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização, tá? Envolver todos. Lembrando que evangelização não se restringe apenas, preciso dizer isso aqui, a ir para a rua entregar folheto. Dar aula de escola dominical é uma forma de evangelizar, porque está discipulando, ensinando pessoas. E aqui eu não estou falando do discipulado inicial, porque todo cristão é um discípulo. Pastor presidente é discípulo. Presbítero é discípulo, pastor auxiliar é discípulo, evangelista é discípulo. Um discípulo discipulando outras pessoas e sendo discipulado. Então, ensinar a palavra de Deus é uma forma de evangelização. É uma das áreas da evangelização. Isso aqui é importante dizer, tá? Então, precisa envolver todos no trabalho de evangelização. Uns vão para a rua, outros estão ensinando dentro da igreja a evangelização, outros estão na assistência social, levando alimentos também, enfim, servindo quentinhas para moradores de rua. Tudo isso tem a ver com a evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, Só que ele envolve todos, designando cada um a sua função. Aqui é importante salientar mais uma coisa. Está sendo muito comum ver igrejas locais aonde há muita ênfase para ser desenvolvidos trabalho dentro do ministério do líder, do dirigente da congregação.
Então, digamos que o dirigente da congregação, ele tenha um chamado específico em determinada área. Então, ele sempre vai dar muita ênfase àquela área e vai dar também atenção a algumas outras áreas. Mas existem outras áreas que ficam esquecidas. E aí, às vezes, tem área como a área do ensino, que às vezes está esquecida dentro de algumas igrejas. Não se preocupa com a área do ensino. Tem igreja que não tem escola bíblica dominical, não tem culto de ensino da palavra. Existem igrejas que não se preocupam realmente com a questão do ensino. Outras igrejas não se preocupam com a questão da família, não tem um departamento de família, não tem eventos e atividades voltados à família, não tem palestra para casais, não tem palestra para solteiros, não tem palestra para cursos para noivos, não tem nada. Cadê o departamento de família? Aí, quando acontece um problema, tenta se apagar. Só que o incêndio já vem ali em curso há muito tempo. Aí é perda total. Se houvesse a prevenção, como a prevenção do câncer de próstata, como a prevenção do câncer de mama, como a prevenção do câncer de útero, haveria solução para o problema. Então, tudo isso precisa ser muito pensado. Neemias envolve cada um na sua função. Neemias não quer botar martelo para serrar madeira. Neemias não quer pegar alicate para pregar prego. E é o que a gente vê. Pessoas que têm um chamado, um ministério, querem forçar uma barra e colocar ele dentro de uma outra posição, no qual Deus não chamou ele. Nada impede, por uma necessidade da obra, que alguém possa fazer alguma coisa que não é o ministério dele, chamado que Deus tem com ele. Mas querer forçar uma barra o tempo todo em cima de pessoas para fazer elas fazerem coisas que Deus não chamou elas para fazer, é ter um mau desempenho na obra. A gente, quando Deus nos chamou, nós vamos fazer aquilo com prazer, com alegria. Pastor, mas tudo que vamos fazer para Deus não tem que ser com alegria? Tem, mas Deus determinou cada pessoa para sua determinada função. Ele é o dono da obra, ele quis assim. Se você está numa liderança e não entende isso, eu acho que você vai precisar passar um tempo de oração com Deus para perguntar para Deus por que ele quer assim. Porque ele é o dono da obra. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizar a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Viu como eu disse? A divisão do trabalho por líderes também ajudou Neemias a supervisionar o trabalho junto à liderança, porque ele separou por líderes, tá? Ele colocou pessoas responsáveis, ao invés de supervisionar junto a cada trabalhador, porque seria um trabalho enorme. Imagine, Neemias, cada pessoa que está trabalhando, voluntário, cada voluntário que lá estava, ele ia de um a um vendo o trabalho. Não ia funcionar. Então ele criou lideranças que estavam com algumas pessoas a seu comando, vamos dizer assim, sobre a sua responsabilidade, e Neemias se remetia ao líder, e não às pessoas que estavam ali sobre a responsabilidade daquela pessoa. Ao invés de supervisionar junto a cada trabalhador, isso traria um desgaste total a Neemias. Existem muitos líderes, preste atenção nisso aqui, pastores, presidentes, dirigentes de congregação, de departamento e etc., esgotados porque não seguem o conselho de Jetro, que Jetro deu a Moisés. Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a 26. A obra de Deus precisa ser feita em colaboração de todos. Para isso é necessário haver pessoas capazes para assumir a liderança de cada área na igreja. Então vamos ver os departamentos da igreja, precisa ter pessoas para assumir essa responsabilidade. Ah, pastor, eu aqui faço tudo sozinho porque não tem ninguém para trabalhar. Aí a gente passa os olhos cheio de obreiro. Aí alguém vai dizer, aí a liderança vai dizer mais uma vez, ah, mas ninguém quer fazer a obra. Pergunta que eu não posso deixar de fazer. Por que eles continuam sendo obreiros na sua igreja? Ou, vamos mudar um pouquinho a pergunta, por que eles continuam sendo obreiros na igreja que Deus te colocou para pastorear? Se você já chamou, conversou uma vez, duas, três, não adiantou, então não tem por que ter esses obreiros. É uma coisa simples. Ah, mas se mexer com os obreiros, vai mexer com a família dos obreiros. E aí o obreiro sai a família, vai se perder o obreiro, vai se perder a família. Ah, e a obra de Deus continua sofrendo. Sem ser feito nada, do mesmo jeito. O que adianta ter as pessoas se a obra continua do mesmo jeito? Então tudo tem que ser muito pensado, tem que se orar, tem que se tomar as decisões de forma correta, mas não pode se deixar
dizer que a obra não está sendo designado pessoas porque não se tem pessoas. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que mande pessoas. Mas a obra não pode parar. A obra de Deus precisa ser feita em colaboração com todos. Para isso é necessário haver pessoas capazes para assumir a liderança de cada área da igreja. Isso também envolve treinamento. Cadê os cursos de preparação de pessoas, de obreiro? De quando em quando fazer um curso de aperfeiçoamento de obreiro? De 1 ano em 1 ano, de 2 em 2 anos? Os obreiros esquecem das suas tarefas, precisam ser reciclados. Ah, mas tem pastores, presbíteros, evangelistas que não aceitam isso. Condição para estar no ministério aqui da igreja é essa. Não aceitam, infelizmente não vai poder exercer a posição caso não queira aceitar. É preciso ter uma firmeza, senão a coisa fica de qualquer jeito. Existem muitas igrejas que começam a crescer, mas não mudam a forma de trabalhar e acabam por estagnar. A igreja é pequena, 50 pessoas, 80, 100, 200, 300, 500, 1000. Agora preste atenção. A forma de trabalhar, a forma de administrar continua a mesma. Olha o que vai acontecer. Isso acontece porque o trabalho não é dividido. Existem pessoas com cargos acumulados desnecessariamente e isso faz a obra sofrer demais. Às vezes uma mesma pessoa tem 5, 6 cargos. Por que isso? Sem falar que se essas pessoas saírem daquela igreja, a obra também é prejudicada. Muitas vezes será preciso começar tudo quase do zero, pois não há ninguém treinado para dar prosseguimento naquela tarefa e isso tumultua e atrasa o crescimento da obra de Deus. Somos dependentes de Deus, mas precisamos ser práticos como Neemias, ter pessoas treinadas. Subtópico 3. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Havia uma injustiça social no meio do povo naqueles dias. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição de número 8. Então eu não vou adentrar aqui, porque na lição 8 vai ser dado mais detalhes sobre isso e nós vamos falar mais à frente. Síntese do tópico 3. Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Tópico de número 4. Essa lição tem, se não me falha a memória, 6 tópicos. Então ela é uma lição um pouco maior do que as outras, tá? O levantamento dos muros provocou grande oposição. Subtópico 1, iniciada a edificação dos muros. Lembra que houve oposição no levantamento do templo? Agora tem oposição no levantamento dos muros. Toda vez que há uma iniciativa para fazer a obra de Deus, existe alguma oposição. Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Eles queriam de qualquer maneira que a obra parasse. Tem que parar a obra, tá? Neemias, todavia Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, porque sem a ajuda do Senhor é impossível, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão dos muros. Eu preciso falar uma coisa. Se nós estamos empenhados em realizar uma obra de Deus, a obra de Deus, precisamos estar preparados para as oposições. Vai vir afronta, vai vir calúnia, vai vir perseguição, vai haver resistência, há períodos que nós somos mais aceitos, há períodos que seremos rejeitados. Temos que estar preparados para tudo isso, senão não podemos fazer a obra de Deus. É por isso que mesmo quem Deus tem chamado, Deus precisa trabalhar na vida dele para dar amadurecimento para ele, para que ele possa suportar isso aqui. Senão ele abandona a obra. Agora imagine uma pessoa que não tem chamado diante disso aqui. É claro que ele vai abandonar a obra, ou então ele vai fazer a obra de qualquer maneira. Ele vai fazer aliança até mesmo com os inimigos. Ele vai fazer aliança com os inimigos de uma forma figurada, no sentido de agradar ao adversário da alma, fazendo concessões dentro da obra de Deus, de coisas que Deus não faz concessão. Deu para entender? Porque não tem chamado. Ou se estiver chamado, não vai aguentar, suportar. Por quê? Porque ainda não tem maturidade. Então é preciso compreender isso. Vai haver obstáculo. As diferentes formas de ataques dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 deste trimestre. Então é ótimo. Na lição 9 vai descrever mais detalhadamente essa oposição.
o livreto que eu falo, né, o livreto que eu tenho, os desafios de fazer uma grande obra para Deus, ele trata dessa oposição. Os inimigos do pequeno remanescente dos judeus opunham-se à reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias e o povo foram alvos de zombaria, de ameaça de uso de força, de desânimo, de medo. Os capítulos 3 do livro de Neemias revela como se pode vencer a oposição à obra de Deus. Primeiro, zombaria foi vencida pela oração e determinação. Venceram a zombaria pela oração e determinação. Segundo, determinação é essa colocada por Deus, dada por Deus ao coração deles. Segundo, a ameaça da força foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança daquela época. Trabalharam com suas espadas do lado. Eles trabalhavam com espadas porque naquele tempo era usado assim. Então, eles oravam, estavam vigiando e tinham uma espada do lado. Para qualquer combate eles estarem prontos. Precisamos lembrar que eles estavam no tempo do Antigo Testamento, respaldado pelas leis de Deus acerca disso. Não havia nenhum problema. O Novo Testamento não trabalha com essa forma. Não nos ensina dessa maneira. Deus não age dessa maneira. Deus não manda o povo agir dessa maneira, tá? Terceiro, o desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes, piedosos pelo seu incentivo. Porque quando o povo está naufragando na fé, fraquejando, entra a liderança para trazer uma palavra de motivação. E se ele treinou pessoas que estão ao lado dele, também, essas pessoas também vão trazer palavras de motivação para o povo. De ânimo, de fé, de coragem. Agora, se eu faço tudo sozinho, se eu assumo tudo sozinho, no momento que houver o povo começar a fraquejar, eu não tenho sequer as pessoas que estão ao meu lado para encorajar o povo. Por quê? Porque eles não foram treinados. O líder precisa se preocupar em treinar as pessoas de acordo com o ministério que Deus a chamou. Esse é o trabalho do líder. Isso é uma coisa linda, liderança cristã. É uma disciplina que eu gosto muito. E ela é muito importante. O líder precisa ter essa visão. Que a alegria de Jesus, saber que depois que ele volta para o céu, os seus alunos, alunos, começaram a colocar em prática aquilo que eles foram treinados para fazer. Assim é o pastor da igreja. Que a alegria vem ao nosso coração quando nós encontramos alguém que diz assim: pastor, o senhor contribuiu para o meu crescimento e hoje eu sou um pastor de uma igreja. Quando, na verdade, naquele tempo ele era um membro e hoje ele é um pastor. E ele foi ensinado por você. Agora, se não contribuirmos com o crescimento das pessoas, a edificação das pessoas e nos preocuparmos muito com coisas, paredes, aspectos, coisas dessa natureza, teremos uma grande decepção. Porque as paredes não vão testemunhar a nosso favor. As paredes não vão nos incentivar a continuarmos na obra. Precisamos investir em pessoas. Subtópico 2. O muro foi concluído. Neemias 6,15. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Não tem como não reconhecer. Neemias 6,16. O que Deus faz, ele não deixa dúvida que ele estava ali. Síntese do tópico 4. Os inimigos se levantaram para impedir a reconstrução dos muros. Tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Havia uma solenidade para a inauguração do muro, como houve uma solenidade no colocar dos alicerces do templo e assim sucessivamente. Subtópico 1. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas. Lembrando que levita aqui não é quem canta apenas. Levita era aquele que trabalhava no templo, tá? A fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com aludes e com harpas. Neemias 12:27 na NVI diz: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graça, ao som de símbolos, harpas e liras. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Fizeram aquela cerimônia, né? Para poder apresentar ali, se apresentar diante do Senhor.
Subtópico 2. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Então eles caminharam, houve 2 procissões. Neemias 12, 30, 38 e 40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Eles estavam alegres, o muro estava reconstruído. Neemias 12, 43. É importante frisar que cada conquista era celebrada ao Senhor pelo povo em geral, com muita alegria, cumprindo as ordenanças de Deus. Eles tinham uma unidade como povo da aliança, e por isso se dedicavam junto ao que era proposto pela liderança, que tinha a orientação do Senhor. Havia reconhecimento pela providência de Deus em terminarem o muro. Eles reconheciam e eles louvavam a Deus, eles glorificavam a Deus. Infelizmente hoje impera no meio do povo de Deus o individualismo. As pessoas procuram glória para si mesmo e não estão dispostas a trabalhar em grupo para o avanço do reino. Por quê? Porque aí não vai ter o nome da pessoa em destaque. Então ela quer se envolver em coisas que ela tenha o nome em destaque. Por isso ela gosta mais do individualismo. Só que aí ela não cumpre aquilo que a palavra de Deus designa. Porque, por exemplo, nós somos o quê? Corpo. E o corpo, para ser corpo, ele é constituído de membros. E os membros dependem um dos outros. E quando um membro é honrado, todo corpo é honrado. E quando um membro é desonrado, todo corpo é desonrado. Ou seja, todo corpo sofre. Síntese do tópico 5. O povo faz uma solenidade na inauguração do muro. Tópico 6. Os muros trazem ensino simbólico importante. Um ensino simbólico, um ensino comparativo, tá bom? Não é que isso aqui, a construção do muro, significasse isso. O comentarista, ele faz aqui um paralelo com a questão da segurança que o muro trouxe à cidade para uma questão que ele vai abordar. Mas o muro, a reconstrução do muro de Jerusalém, da cidade, não significava isso. Deixar isso bem claro. Subtópico 1. A Bíblia fala da salvação como um muro. Como? Comparação. Aos teus muros chamará salvação, que é o texto que foi usado no texto áureo. E as tuas portas louvor, 60, 18. E ainda, uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros, Isaías 26, 1. Subtópico de número 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Olhando para o povo de Israel, o povo agora estava seguro dentro daquele muro, tá? Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação. Falando dos muros ali de Jerusalém, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Subtópico 3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desse mundo. Aí o comentarista, ele traz um paralelo, uma comparação em relação ao muro lá do tempo de Neemias com o muro da salvação, em relação a salvação ser comparada como um muro, tá? Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Então, fronteira porque há países, há lugares que foram diminuídos ou aumentados as fronteiras, né? Alargada ou foi estreita, né? Estreitada a fronteira. A Bíblia diz: o Senhor, não mudou. Malaquias 3,6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Então eles não têm, as fronteiras não são alargadas ou diminuídas. Elas continuam intactas. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Mateus 6,24. Então, nós estamos chegando à conclusão e precisamos compreender que ele faz uma comparação bem clara entre
o muro de Jerusalém com a proteção que a salvação em Cristo nos dá. Nós não queremos estar fora da proteção. Nós não podemos passar para o outro lado, voltando para o mundo, porque estando no mundo nós não estamos na proteção. Ou seja, nossa vida não estará salva em Cristo Jesus. Isso é importante salientar. Essa comparação nesse tópico, nesse último tópico que ele fez com o muro de Jerusalém e o muro como uma comparação da salvação nesse caso. Bom, conclusão, a obra de Deus avançou, foi concluída em 52 dias, apesar dos vários ataques do inimigo. Neemias 6,15. Podemos destacar 3 fatores que contribuíram para a conclusão da obra em Jerusalém. Primeiro, a intervenção de Deus. Esse é um dos fatores. Até mesmo os inimigos reconheceram que o sucesso da obra só podia ser pela intervenção de Deus. Neemias 6,16. Segundo, a liderança de Neemias. Então, primeiro, intervenção de Deus. Segundo, liderança de Neemias. O muro foi concluído porque um homem se esforçou muito, se importou, chegou perto, sacrificou-se, coordenou, encorajou e protegeu o povo. Lembrando que Neemias não fez nada mais do que aquilo que estava ali designado a ele fazer, mas ele teve a responsabilidade de fazer. Não é aquele caso tipo, se não tivesse o Neemias, a obra não seria feita. Deus, de alguma forma, realizaria aquela obra. Terceiro, a ação do povo. Veja que Neemias não estava sozinho. Se não tivesse o povo, Neemias não teria como reconstruir os muros. Então, intervenção de Deus, liderança de Neemias, porque Neemias foi muito prático. Neemias era um homem de oração, Neemias era um homem de ação também. Terceiro, a ação do povo. O muro foi concluído com a participação efetiva de todos. Grandes e pequenos, homens e mulheres, ricos e pobres. Colocou todo mundo para trabalhar. Envolveu todo mundo na obra, nos seus devidos lugares, nas suas devidas funções. Nós precisamos envolver as pessoas na obra do Senhor. Aquelas que querem envolver. Tem muita gente que não quer se envolver na obra, mas tem gente que quer se envolver e está sem oportunidade. Fica lá, largada. Às vezes não faz parte do grupinho da elite. Isso aqui é importante dizer. Não faz parte daquele grupinho. E aí o que acontece? Nunca se tem oportunidade. Ainda que tenha que se sobrecarregar alguém com 2, 3, 4, 5 cargos, 5 responsabilidades, mas não se usa aquela pessoa porque ele não faz parte daquele grupo. Isso é muito triste na obra de Deus. O próprio Jesus incluiu o próprio Judas, que haveria de o trair, e ele estava lá, trabalhando, fazendo alguma coisa. Poderia não estar fazendo de todo o coração, mas Jesus tratou ele da mesma... Vai aí. E eu não estou dizendo que você vai pegar pessoas como Judas para colocar para trabalhar. Mas eu estou dizendo que se Jesus permitiu até mesmo um Judas estar dentro ali trabalhando, por que não colocarmos pessoas que estão dispostas com coração voluntário a trabalhar só porque talvez não faça parte do grupinho? Você está entendendo o que é esse grupinho, tá? A obra é grande, tá? Quando o povo de Deus se dispõe a trabalhar, o impossível de Deus acontece. A obra é grande e necessita da cooperação de todos. Se não houver a cooperação de todos, a obra não pode ser feita. Ou vai ser feita com muita deficiência. E vai faltar partes e atividades dentro da obra que não vão ser realizadas. Você pega um livro de administração eclesiástica e você vai ver lá os vários departamentos da igreja. Você pega igrejas que às vezes tem 200, 300, 400, 500 pessoas, 500 mesmo, até mais. E não tem vários daqueles departamentos em funcionamento. Falta de quê? Organização. Falta de quê? A liderança designar pessoas para estar responsáveis. E o líder, aqueles líderes que forem colocados, vão se remeter ao pastor da igreja. É preciso trabalhar dessa forma. Numa congregação com 40, 50 pessoas, 30 pessoas, é preciso dar responsabilidade para que o pastor não venha se remeter o tempo todo às pessoas individualmente. Imagine nesse caso. Então isso é importante falar aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos agora fazer uma oração. Senhor Deus e Pai,
eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa. Muito obrigado, muito agradecido sou eu, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aplica as verdades dessa lição ao meu coração e ao coração de todos aqueles que assistiram a esta aula. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados, até aqui nos ajudou o Senhor e nos encontramos na próxima aula para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando. Amém.